O que você está prestes a ouvir não é ficção científica. Não é lenda urbana. São casos documentados, estudados por cientistas reais, em laboratórios reais, e que até hoje não têm explicação. Existem pessoas neste planeta que nasceram com algo diferente. Algo que a biologia convencional ainda não consegue encaixar em nenhuma caixa. Um homem que mergulha no gelo e sorri. Outro que sobreviveu a um acidente que destruiria qualquer ser humano. E um terceiro que simplesmente parou de dormir. Hoje você vai conhecer 3 casos que estão nos arquivos da ciência e que nenhum médico consegue explicar completamente. Caso número 1. Wim Hof, holandês, nascido em 1959. Apelido Homem de Gelo. Imagine ficar submerso em uma banheira cheia de gelo por 1h52 minutos. Sabe o que acontece com um ser humano normal nessa situação? Wim Hof fez isso e saiu sorrindo, com a temperatura corporal praticamente intacta. Mas não foi só isso. Ele escalou o Monte Everest usando apenas bermuda e sapatos. Correu uma meia maratona acima do Círculo Ártico descalço na neve. E correu uma maratona completa no deserto do Saara, sem beber uma gota de água. Os cientistas da Universidade Radboud, na Holanda, decidiram testar ele de verdade. Injetaram nele uma bactéria que normalmente causa febre alta e vômito em qualquer pessoa. Wim Hof usou sua técnica de respiração e meditação e não sentiu absolutamente nada. O sistema imunológico dele respondeu de forma completamente diferente do esperado. O que a ciência descobriu é que Wim Hof consegue, de alguma forma, ativar conscientemente o sistema nervoso autônomo, aquela parte do corpo que nós, humanos comuns, não controlamos. A temperatura, o batimento cardíaco, a resposta imunológica. Ele controla tudo isso com a mente. A explicação completa, a ciência ainda não tem. E isso é o que torna o caso dele tão assustador. Caso número 2. 1994. Connecticut, Estados Unidos. Um homem sofre um acidente de carro violento. O veículo destruído. E ele sai andando, sem um único osso quebrado, sem uma única fratura. Os médicos acharam que tinha sido sorte. Até fazerem os exames. O que eles encontraram nos raios-x deixou a sala em silêncio. Os ossos desse homem eram 8 vezes mais densos do que os de qualquer ser humano normal. 8 vezes! Para você ter uma ideia, os ossos humanos já são considerados um dos materiais mais resistentes da natureza. Os dele eram como aço biológico. Os cientistas identificaram a causa, uma mutação na proteína chamada LRP5. Essa proteína regula a densidade óssea, e no caso desse homem, ela estava funcionando em um nível nunca visto antes na história da medicina. O mais curioso? Outros membros da família tinham a mesma mutação. Uma avó que nunca quebrou um osso na vida, um tio que sobreviveu a quedas que seriam fatais. Toda uma linhagem com corpos construídos diferente. Os pesquisadores ficaram tão fascinados que passaram anos estudando essa família. O objetivo? Encontrar uma forma de reproduzir essa mutação em laboratório para tratar doenças como a osteoporose. Mas até hoje, o corpo dessa família continua sendo algo que nenhum laboratório conseguiu replicar. A natureza criou uma armadura humana e não avisou ninguém. Caso número 3. E eu te avisei que esse seria o mais perturbador. Thai Ngoc, vietnamita, fazendeiro, nascido em 1942. Em 1973, ele teve uma febre muito alta. Ficou doente por alguns dias. E quando a febre passou, o sono não voltou.
Nunca mais. Você está ouvindo certo. Ty Nock afirma que não dorme desde 1973. São mais de 40 anos sem fechar os olhos uma única noite. Mais de 14 mil noites sem dormir. Agora pensa comigo. Quanto tempo você aguenta sem dormir antes de começar a alucinar? Estudos mostram que após 72 horas sem sono, o cérebro começa a entrar em colapso. Alucinações, paranoia, falha de órgãos. Após 11 dias, o recorde mundial, feito em condições controladas, o voluntário precisou de semanas para se recuperar. Ty Ngoc faz isso há mais de 4 décadas. E acorda todo dia de manhã para trabalhar na lavoura. Jornalistas vietnamitas o visitaram e ficaram dias observando. Confirmaram que ele de facto não dormia. Ficava deitado à noite, mas os olhos permaneciam abertos. Consciente, presente, sem sofrer. Os médicos que o examinaram não encontraram nenhuma doença. O fígado mostrou alguns sinais de desgaste, mas o cérebro funcionando normalmente. Como se o sono fosse simplesmente opcional para ele. A teoria mais aceita é que o cérebro de Ty Ngoc encontrou uma forma alternativa de se restaurar enquanto ele está acordado. Um modo de descanso que a neurociência ainda não mapeou. Um sistema operacional diferente rodando dentro de um corpo humano. Mas isso é só uma teoria. A verdade é que ninguém sabe. E ele continua lá, acordado, trabalhando, esperando que alguém descubra. 3 casos. 3 pessoas reais. 3 mistérios que a ciência ainda carrega sem resposta. Um homem que vence o gelo com a mente. Outro com ossos que nenhum acidente consegue quebrar. E um terceiro que simplesmente não precisa mais dormir. Isso levanta uma pergunta que eu quero que você pense. Se esses 3 existem, quantos mais existem por aí que nunca foram descobertos? Quantas mutações estão caminhando pelas ruas agora mesmo, sem que ninguém saiba? Me conta nos comentários. Qual desses 3 casos te deixou mais sem resposta? Se você chegou até aqui, você é um curionauta de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sino. Toda semana tem um mistério novo esperando por você. Até a próxima!